meus jogadores? Enzo Abade na área e hoje vamos falar de Palmeiras e São Paulo na Arena Barueri, em que o Palmeiras vence por 2-1 da equipe do São Paulo na Arena Barueri. Um jogo que o placar não diz muito do que foi o jogo. A gente teve várias falhas, tanto por parte do São Paulo quanto por parte da arbitragem. E o Palmeiras hoje dá para se dizer que fez um jogo perfeito. É isso que a gente vai ver. Mas eu acho que fez um ótimo jogo, mas perfeito? Isso a gente vai ver hoje. Se vocês querem acompanhar a análise completa desse jogaço, fica até o final do vídeo. Então bora começar. Mas antes, gente, não percebe que a minha cara tá meio... né? Vamos falar a real? Tá queimada. Porque eu tava jogando bola hoje, aí eu esqueci de passar protetor solar. Eu sou desses aí, eu esqueço mesmo. E então nas próximas semanas provavelmente eu vou estar assim com essa cara vermelha. Então não achem que, sei lá, eu tava chorando, não. Minha cara é vermelha mesmo. Minha cara vai ficar vermelha. Mas, gente, falando de futebol, antes da gente começar a análise, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos novos, compartilha com todos os amigos da família, porque se eles gostam de futebol, aqui eles vão aprender a gostar e vão ficar por dentro de tudo do mundo da bola. Então é isso, bora começar. Pessoal, vamos começar com ambas as escalações. O Palmeiras, o mandante, vinha para campo com Carlos Miguel no gol, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, a linha de defesa. O meio-campo formado por Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurício, mais lá para frente, Alan, Vitor Roque e Flaco Lopes. Enquanto o time de São Paulo, o time visitante, vinha para campo com Rafael, Lucas Ramon, Arboleda e Sabino, Alan Franco suspenso. Na lateral esquerda a gente tinha o Enzo Dias. O trio de meio campo agora formado por Luan, Marcos Antônio e Bobadilha. E para o trio de ataque a gente tinha o trio que tá funcionando no São Paulo, que hoje não funcionou muito, mas Lucas, Caleri e Luciano. E o que tem em ambas as escalações? Do Palmeiras, o Palmeiras veio com o que tinha de melhor e hoje esse time mostrou o que tem de melhor mesmo. Soltou tudo para fora, enquanto São Paulo deixou tudo para dentro nesse jogo. E o que o Crespo fez no começo do jogo, eu acho um absurdo. E ele tirar o Danielzinho para colocar o Luan, eu acho um absurdo. Eu quero muito acreditar que foi pelo Danielzinho ter sentido alguma coisa contra o Bragantino nas quartas, porque se não for isso, foi uma falha imensa do Crespo. Porque se pegar o jogo depois que o Danielzinho entrou, é outro jogo. Então eu acho que é muito difícil o Crespo ter tirado o Danielzinho só por questões táticas mesmo, porque por questões táticas a diferença entre o Luan e Danielzinho é enorme para o Danielzinho. Então eu não quero acreditar nisso. Então eu espero que seja poupando mesmo. E depois o Danielzinho entrou muito bem no jogo. Então, gente, bora falar de bola rolando. O jogo começa e basicamente São Paulo não consegue sair jogando. É o São Paulo só com aquelas saídas de bola de sempre, com o Rafael, que eu não acredito que até hoje ninguém virou pro Rafael e falou: que saída de bola é essa? Eu acho que eu vou ter que fazer isso na próxima vez. Já vi o Rafael uma vez presencialmente, vou ter que ver ele de novo para falar isso pra ele de novo, porque pelo amor de Deus. E, gente, o Palmeiras pressionando muito bem a equipe de São Paulo. Mérito para o Palmeiras e também demérito para o São Paulo, que não consegue sair jogando também. Isso não é de hoje, é desde 3 anos atrás para mais. E com isso, o São Paulo ele sofre o gol logo aos 7 minutos. Mérito do Palmeiras, mérito do Maurício, o gol dele, que merecia muito, vinha fazendo ótimas partidas nos últimos dias aí, e foi uma partida perfeita hoje do Maurício. Esse gol coroou logo no começo para ele. A bola que sobra num bate-rebate ali e sobra para o Maurício, ele chuta cruzado, sem chances para o Rafael de esquerda ali e faz o gol para o Palmeiras. Um belo gol do Maurício, numa imposição física muito grande. O Palmeiras tendo um jogo hoje de muita entrega, de muita constância, de muita intensidade, que é o estilo que o Abel Ferreira gosta muito, principalmente nos inícios de clássicos também, para falar a verdade.
E isso foi letal para a equipe de São Paulo. Esse estilo de jogo do Palmeiras foi letal. E o São Paulo não conseguindo sair jogando depois também do segundo gol. O São Paulo basicamente foi um adversário, um belo que um nada, vamos dizer assim. Foi um belo que um nada para o Palmeiras. O Palmeiras sobressaindo muito bem no jogo. Eu acho que muito por mérito do Palmeiras, mas eu acho que mais ainda por demérito do São Paulo. São Paulo muito ruim, principalmente na saída de bola, e muito se dá pelo Danielzinho não estar de titular. Ele é o cara que, junto com o Marcos Antônio, distribui o jogo. Os dois são uma dupla perfeita, como eu vinha falando no meu pré-jogo também. E o Marcos Antônio ficou sozinho tentando construir o jogo para o São Paulo. E o Palmeiras tem uma coisa que o São Paulo não tem: zagueiros que também conseguem distribuir o jogo. O São Paulo não tem isso. Então, gente, basicamente, o Palmeiras fez o gol, depois continuou na mesma intensidade. Depois, o São Paulo só teve uma chance boa assim, mas que não levou tanto perigo também. A bola que cruza toda a área do Palmeiras, de um lado para o outro, e o Lucas Ramon bate de primeira, só que aí a bola vai para fora. E logo depois disso tem um lance de contra-ataque para o Palmeiras, o Maurício que rouba a bola, se eu não me engano, e aí depois o Flaco Lopes toca para ele ali no meio, ele já toca para o Vitor Roque, que toca para o Piquerez em condições legalíssimas de fazer o gol na cara do gol. Ele pega mal com a sua perna boa, com a esquerdinha mágica do Piquerez, e dessa vez ele perde e desperdiça uma ótima chance para a equipe alviverde. E, gente, com isso, o primeiro tempo termina e eu acho que a única coisa que dá pra gente resumir esse primeiro tempo, é que foi bem disputado. Enquanto o Palmeiras batia, o São Paulo apanhava. Então, o São Paulo, muita dificuldade de sair jogando, como eu já falei. E o Palmeiras, muito intenso. Quando perdia a bola, era um perde-pressiona muito grande. Muito mérito também do estilo de jogo do Abel Ferreira, que é um cara que já está há muitos anos no Palmeiras e nos últimos meses que a gente teve cogitações para ele sair, um dos únicos nesses 6 anos aí dele de Palmeiras. E eu acho que isso dá muito para dizer que ele é um dos melhores técnicos estrangeiros que já treinou aqui no Brasileirão facilmente. Eu acho que facilmente. Então, o Abel Ferreira é muito bom. É muito bom. O Palmeiras tem uma joia em suas mãos há muito tempo. E o que ajuda muito para a Leila também, para contratar jogadores, porque o Abel consegue potencializar eles mais ainda. Então, já resumi esse primeiro tempo, que é fácil de resumir. Jogo bem disputado, enquanto o Palmeiras batia, o São Paulo apanhava. E vamos para o segundo tempo, que a gente esperava que ia mudar. No segundo tempo não mudou. E a gente, já que achava que ia mudar o jogo, não mudou muito, o desenho continuou o mesmo. Só que no começo do segundo tempo, a gente já teve um pênalti não dado para o São Paulo, que foi um absurdo. Muito por questão de conjugação nesse interpretação nesse lance, mas um lance praticamente que a bola chega no Lucas, ele tenta cruzar e bate no braço do Gustavo Gomes abertaço, e tem muito a parte de interpretação, a distância da bola cruzada para o braço, se tem como tirar, se tem como ter tempo de reação para tirar o braço. Eu acho que tinha tempo, então eu acho que muito por isso tinha que ter sido marcado o pênalti. Foi um absurdo e ela não marcou o pênalti. A Daiane Muniz, que é uma ótima árbitra, mas no segundo tempo deixou muito a desejar. E não dá pra ficar justificando isso, porque o São Paulo também hoje não jogou nada. Mas, pelo menos, né, pra ela se redimir, vamos dizer assim, para o São Paulo, ela depois marca um pênalti para o São Paulo, um outro pênalti, só que agora não foi nada. Então, se você tem um lance antes e agora depois, é um negócio muito diferente. Mas o que resume também esse lance aí que ela não marcou o pênalti porque se ela tivesse marcado, o jogo ficaria 1-1, se o São Paulo, é claro, convertesse o pênalti.
E depois disso, gente, logo depois disso acontece o gol do Palmeiras. E o São Paulo, depois desse pênalti não marcado, ficou muito nervoso. Mais ainda do que já estava. E o gol do Palmeiras foi uma falha defensiva enorme. A bola numa jogada ensaiada, cruzada do Piquerez para o Flaco Lopes sozinho na área. Só mandar para o fundo das redes. O lance está mostrando aí na tela. Gol muito simples para a equipe do Palmeiras fazer. E depois disso a gente tem o pênalti marcado para o São Paulo para ficar vivo nessa semifinal. Mais uma vez, só que agora não foi nada. Tá mostrando o lance aí. O Marlon Freitas, ele só vai proteger e só encosta aqui, ó, no Bobadilha, mas sem assim fazer assim. Ele só foi proteger assim, mexeu um pouquinho, não foi pênalti. Não foi pênalti. Não houve um toque para acontecer o pênalti. Para tirar o Bobadilha da disputa pela bola. Não tem. Não existe. Eu acho que tem o toque, mas não é o suficiente para tirar o Bobadilha da jogada. Eu acho que isso, o Bobadilha também foi um belo ator, né? Vamos falar a verdade, foi um belo ator, mas também folgado pra caramba. Mas foi muito pênalti no primeiro lance, e agora que não é. Ela meio que contribui, ela meio que se redime do pênalti não marcado. Então, gente, foi pênalti esse? Não. Não foi. Mas ela se redime pelo pênalti que não foi marcado. Eu tenho certeza que ela reconheceu o erro e depois vai ver as imagens também. E vai reconhecer o erro mais ainda dela. Resumo, pênalti convertido por Caleri. Mas depois do pênalti convertido, só foi o São Paulo tentando cruzar a bola para a área, mas não conseguia acertar nada. Tudo nas mãos do Carlos Miguel. O Arboleda hoje, o que jogou de bola, é uma sacanagem de ruim. Enquanto o Palmeiras teve uma partida perfeita, tanto defensivamente quanto ofensivamente, quando entrega de jogo, intensidade, constância dentro da marcação e dos passes trocados. O Palmeiras fez uma partida perfeita e um cara que foi o melhor do jogo, coroado o melhor do jogo, e muito justamente foi o Maurício. O Maurício, também o Andreas Pereira, que já jogaram uma barbaridade. Eu falo daqui, não é de hoje. O Andreas tem que ser convocado contra a França e Croácia. Eu acho que tem muita chance dele ser convocado. É um cara que já tem bagagem de seleção brasileira. É um cara que tem que ser convocado, que hoje jogou muito bem e trouxe uma entrega defensiva muito grande. E o Maurício também se doando pra caramba e só acertava passe. Eu acho que eu não vi ele errando passe hoje nesse jogo. Jogo perfeito do Palmeiras e jogo horrível do São Paulo. Então dá pra resumir esse jogo, que o São Paulo foi meio que um adversário. É doído falar isso pra torcedores do São Paulo, é claro, e vocês têm que admitir, torcedores de São Paulo. Hoje o São Paulo foi um adversário pro Palmeiras, um belo que um nada. Vamos falar assim? Foi um belo que um nada pro Palmeiras. O São Paulo não jogou bola hoje. Não jogou. É muito longe disso. O São Paulo não mereceu nem ter marcado um gol, porque o pênalti também, que era para ter sido marcado, foi achado ali do nada. A bola nem ia levar perigo pro São Paulo se essa bola passasse do braço do Gustavo Gomes. Então o São Paulo não jogou nada. Nada. É uma partida muito abaixo de São Paulo, tendo em vista do que vem demonstrando nas últimas partidas. Muito também por conta da falha do Crespo, por não ter colocado o Danielzinho, mas vamos falar? O Palmeiras passou o carro no São Paulo hoje, principalmente no primeiro tempo. Foi uma diferença de jogo, uma diferença de nível enorme. Parecia que o Palmeiras estava jogando, sei lá, contra o 15 de Piracicaba. Nada contra os torcedores do 15 de Piracicaba que estão assistindo esse vídeo. Se você for torcedor do 15 de Piracicaba, comenta aqui. Eu acho que vai ter 0 comentários, se depender dos comentários aqui do vídeo. Mas voltando aqui para coisa séria, partida perfeita do Palmeiras, partida horrível do São Paulo. Mas o Palmeiras, com muitos méritos, vai para a final do Paulistão contra o Novo Horizontino, que eliminou o Corinthians ontem, no dia 28 de fevereiro. Iniciamos o mês de março, mês de convocação para jogos contra a França e Croácia. Esse mês promete muito. A gente vai estar acompanhando toda a seleção brasileira aqui também, as finais de Paulistão, o jogo da ida na quarta, na Arena Barueri,
E no domingo a gente vai ter lá na casa do Novo Horizontino, ok, gente? Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com todos os amigos da família. Hoje o vídeo foi um pouco mais longo porque a gente teve que fazer uma análise muito grande desse jogo. Então foi um jogo mais longo, é claro, eu até não anotei as coisas porque eu sempre anoto as coisas para falar para vocês, mas hoje eu não anotei porque eu já tinha em mente o que eu já ia falar aqui. Eu acho que foi muito definitivo. Se vocês gostaram dessa forma diferente aqui de eu estar falando, sem ter anotado nada, não ter falado de muitos lances assim, porque o jogo se resume mais em uma coisa, em uma análise mesmo muito grande em geral da partida. Se vocês gostaram, já faz tudo isso que eu falei pra vocês, deixando um like, se inscrevendo, compartilhando e também ativando o sininho para receber todos os vídeos novos. É isso, vou ficando por aqui. Quarta, a gente tem o jogo da ida da final e no domingo o jogo da volta. Quem vai ganhar? Avante Palestra ou o Grêmio Novo Horizontino vai ganhar? Vamos ver. Grêmio vai fazer história ou o Palmeiras vai seguir mais uma vez sendo campeão? Comenta aqui para eu ficar sabendo. É isso, vou ficando por aqui. Fui!